Irmãos, o texto que foi nos dado aqui, ele é muito rico. E ele fala de um assunto em que nós, muitas vezes, temos a sensação de que ninguém mais fala. Ele virá, a vinda de Jesus. E eu quero ler esta passagem, que se reporta a este título que vocês trouxeram para esses dias de conferência. Em Mateus 24, e eu vou ler de 1 a 4, ele diz assim: o sermão profético, o princípio de dores. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos nesta hora. Queria pedir a todos que se colocassem de pé para que possamos fazer essa oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Neste lugar, Pai, nesta noite, vieram pessoas, Pai, de várias maneiras, Senhor. Algumas aflitas, outras tristes, outras esperando uma palavra, uma resposta, outras, meu Pai, com problemas familiares, outras com problemas internos, problemas pessoais, e Tu sabes. Outras, meu Pai, contentes, outras alegres por ter recebido notícias maravilhosas. Mas enfim, nós sabemos, Pai, que o Senhor, o que tudo vê, confere cada pessoa, cada coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a Sua voz. Queremos entender, Pai, o Teu projeto para nossas vidas. E queremos, Pai, sairmos daqui transformados pelo Teu santo poder. No nome santo de Jesus Cristo, eu quero abençoar este ministério desde já. E esta oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui, Senhor, livremente pregando nesta noite. Que realmente, Pai, eu seja a boca do Senhor falando aqui neste lugar. Porque de mim mesmo não tenho nada para oferecer nem para dar. Mas, Deus, quando nós oramos, quando nos propomos a colocar aqui, Senhor, esta conferência com este título, é porque o Teu Santo Espírito já sabia a necessidade de cada um. Portanto, fala conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos poderão se assentarem. Irmãos, quando Jesus ia saindo do templo, o texto fala aqui, os discípulos estavam ali junto a Jesus, e eles disseram: Senhor, olha o templo. Algumas outras passagens dizem: olha que templo, olha que lugar suntuoso, que coisa maravilhosa. Havia um orgulho no meio do povo, por este templo em que Herodes havia construído, para impressionar o templo de Salomão. E muitas pessoas o tinham como sendo um lugar turístico, uma linda arquitetura, uma construção bem feita. E as pessoas iam para contemplar, para olhar, e aquilo causava um orgulho muito grande na vida do povo de Jerusalém, dos judeus. Mas Jesus veio, irmãos, estava discipulando no seu ministério, ele estava e podia olhar com outros olhos. E ele queria chamar a atenção dos discípulos, assim como tem chamado a nossa atenção, de poder observar as coisas que acontecem dentro da igreja, no mundo espiritual, de forma como ele vê, da maneira que ele mostra. E é isso que ele quer chamar a atenção dos discípulos, e nos chama a atenção de todos nós, quando pisamos na casa do Senhor, no templo do Senhor. É necessário que abramos os nossos olhos espirituais para ver
o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Este foi o propósito do Senhor, chamar a atenção dos seus discípulos para aquilo que Ele veio fazer e para aquilo que Ele veio pregar aqui no meio do povo. E quando eles mostram a Jesus, Jesus diz para ele: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava trazendo uma profecia, estava falando sobre a destruição de Jerusalém, o que haveria de acontecer ali naquele lugar. Jerusalém que matava os profetas, Jerusalém que os pais tinham afronta contra Deus, Jerusalém que realmente mataria o Messias, o Filho de Deus, Jerusalém que realmente não entendia a mensagem que Jesus trazia com muita clareza. E ele começa a profetizar e começa a falar sobre isto. O propósito de Jesus era ensinar aos discípulos para que eles pudessem ter uma visão espiritual, uma visão apurada sobre o reino de Deus. Os discípulos ficaram curiosos com aquela palavra do Senhor, ficaram impressionados com a resposta: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E mais tarde, no Monte das Oliveiras, ele pergunta: Senhor, nós não entendemos bem o que o Senhor disse. E ali o Senhor começou a explicar para ele. Então, o versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. E ele começou a falar tantas coisas, mas os discípulos fizeram 3 perguntas relevantes que a gente vê aqui. E é necessário, irmãos, que a gente possa observar com clareza essas perguntas. Afinal de contas, Jesus era conhecido pelos seus sermões, pelas curas que ele fazia e realizava ali naquele lugar, pelos milagres. E agora ele está falando de algo que se remete ao juízo, à destruição de um lugar. E ele começa a dizer: dize-nos, quando isso vai acontecer? Qual o sinal da tua vinda? Primeira pergunta. Quais são os sinais do fim do mundo? E quando isso vai acontecer? Jesus começou a falar e a profetizar em série. No entanto, as profecias aconteceriam não de uma hora para outra. Logo após a morte de Jesus, Jerusalém foi destruída. Na época, o imperador Tito entrou, invadiu aproximadamente 60 anos no início já da era cristã dos apóstolos, e destruíram a igreja, o templo, a cidade, e tocou fogo. Muitas pessoas corriam de um canto e de outro, e foi um caos terrível e total. Essa primeira profecia: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ainda há tantas profecias que haverão de se cumprir. Outras profecias o Senhor falou sobre a etapa da sua vinda, 2 etapas, e nós cremos. Já existem muitos que não creem. Primeira etapa, o Senhor virá, e nas nuvens ali haverá o arrebatamento. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca das coisas que vão acontecer e da vinda do Senhor. E eu quero, inclusive, que vocês consolem uns aos outros com esta palavra. Irmãos, a palavra do Senhor é consolo. Ela traz alegria, traz esperança para aqueles que entendem que ela é verdade. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança para nossas vidas. E precisamos falar isso com muita propriedade e ler com muita propriedade, e entender o que estamos lendo, porque isso nos traz paz. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão excessivamente ansiosas, depressivas.
porque não atentam exatamente para a palavra de Deus, na maioria dos casos. A palavra do Senhor é consolo, a voz do Senhor é poderosa. A Bíblia diz que quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor é tremenda. Você vê uma encenação dessa, uma representação tão pequena, singela, mas que falou muito aos nossos corações. Eu sei que vocês estão cheios e puderam muitos aqui meditar e fazer uma reflexão naquele momento onde estava se processando essa encenação. E nesta noite, com muita tranquilidade, o Senhor nos traz aqui. Eu sei que depois de um dia tão exaustivo para alguns, né, mas a gente pode ir deixando o que está lá fora, as preocupações, as dificuldades, e começamos a nos reportar à palavra, ao que está sendo dito, e veja como nós vamos sentindo paz, tranquilidade e alegria. É a voz do Senhor, é a palavra do Senhor que vai nos restaurando. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos, os preceitos do Senhor, os conselhos, os juízos. Por isso que o salmista diz: cantai, cantai louvores, falai das suas maravilhas, dos seus sinais, dos seus prodígios, do juízo da sua boca. Ele é o Senhor nosso Deus, é o grande eu sou, é o Deus maravilhoso, e planejou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o fim vem, e nós sabemos disso, mas precisamos nos preparar. Enquanto eu estava fazendo a ensinação aqui, falando sobre a vinda de Jesus, eu me portei para o lugar onde nós trabalhamos. Os irmãos sabem, alguns aqui, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na Albânia, um país que fica no leste da Europa. Irmão, nós fomos convidados para um casamento, e quando a gente ali está, ali no leste da Europa, ela, apesar de estar na Europa, mas ela traz muita cultura e costume do Oriente Médio. E quando Jesus se reporta ali, falando das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, não estavam preparadas. A gente fica a meditar como é que Jesus pode explicar, tão bem explicado, mas ele apresenta de uma forma diferente para nós aqui do Ocidente a importância do noivo. E eu pude ver literalmente naquele casamento que nós fomos convidados. Fomos convidados por vários casamentos que aconteceram. Mas este foi de uma forma mais íntegra os acontecimentos. Irmãos, então eles têm um costume de, a noiva, ela já fica no recinto, já fica no lugar, toda adornada, com os seus convidados, porque existem os convidados lá, existe o convidado das noivas e o convidado dos noivos. Os convidados dos noivos, eles não ficam no ambiente ali que já se inicia a festa ainda. Os convidados da noiva ficam. Nós éramos amigos do noivo e da noiva, mas fizemos os dois papéis. Como queríamos ver todo o desenrolar do casamento, então preferimos chegar cedo e ficar no lado do convidado das noivas, da noiva, melhor dizendo. E ali chegamos e começamos a participar e ver os acontecimentos que antecediam a chegada do noivo. E os convidados da noiva, eles ficam ali e eles podem participarem de tudo. Eles começam a confraternizar, se cumprimentam, eles conversam entre si, a noiva fica dando atenção a todos que ali estão, inclusive brindando uns com os outros. Começa a brindar ali, beber alguma coisa e tal. Mas ali está também uma música solene, algo muito simples, enquanto todos estão ali alegres, e
cada hora, cada instante alguém vem. Eu não sei se por um acaso ou se propositadamente. Eu acho que era por um acaso. Porque a espera do noivo era tanta que o noivo às vezes demorava mesmo. E esse noivo demorou. E eles ficavam, olha, parece que está vindo o noivo. E alguns chegavam, iam na porta do templo olhar, ia para lá para fora, olhava na estrada, assim mesmo. E nada. E de repente alguém dizia, não, ele está vindo, está vindo. E todo mundo começava a se preocupar, mas acontecia que o noivo não estava vindo, era um alarme falso. E existia tudo aquilo, e eu fiquei impressionado, junto com o missionário Jorge, que estavam juntos nessa época lá. E a gente sentado em nossa mesa. De repente, os instrumentos que ali estavam começaram todos a tocar mesmo. Toda sorte de instrumento que estava ali naquele lugar, naquele tempo. E começava a tocar, e de um lado e de outro dizia, não, agora é o noivo mesmo que está vindo. Então eles começavam a fazer aquele alarde. Era toque de trombeta, era tanta coisa que tocava, e causava uma empolgação, irmãos, algo dentro de nós, porque a gente estava se reportando para a Bíblia, porque a gente conhecia a Bíblia, né? E essa explanação de Jesus. Mas de repente, quando o noivo, que era amigo nosso também, desponta, irmãos, ele vem com o pai, vem com os familiares dele, ele vem com algumas pessoas que a gente já conhecia, mas não esperava que ela viria para o casamento, e vem abrindo a ala, vem abrindo o caminho, e o noivo vem chegando, irmãos, começa todos a se regozijarem e a brindarem juntos. E na hora, a gente tem que estar com a taça cheia de refrigerante ou de suco, o que for, porque naquela hora, nem mesmo as pessoas que estão servindo, não vão estar servindo, elas vão estar também na esperança de poder ver o noivo. É algo fantástico. E de repente, nós estávamos juntos, eu conversando com o missionário Jorge, hoje ele está em Londres, alguns aqui devem conhecer. Enquanto estávamos conversando, ele bebeu todo o seu refrigerante, ou era suco que ele estava, e eu ainda deixei o meu ali e tal. Quando começou, que todo mundo começou a beber ali, naquela hora, a brindar juntos, ele não tinha, disse, puxa, o meu acabou, Ivo, bota aqui um pouquinho do seu, puxa, todo mundo, e onde é que eu encontro? E eu disse, não é possível que eu estou vivendo uma situação dessas, onde me reportava que as virgens, quando disse, eis o noivo, então elas saíram para buscar o quê? O azeite, porque as lâmpadas estavam se apagando. Eu vi a igreja aqui dormindo. Irmãos, ali foi muito profundo. Ela, a menina, deveria que fez aqui o papel, eu creio que ela estava orando ali, porque senão dormia mesmo. Que parecia que estava em um sono tão profundo. E de repente, irmãos, eu disse, meu Deus, nós como igreja estamos dormindo. Mas o dormir não é de uma forma, dormindo literalmente, embora de uma forma diferente. Hoje eu vou cuidar de mim, fulano me convidou para um churrasco, hoje eu não posso ir, amanhã talvez, não dá para mim, o ensaio, às vezes um falta, outro não dá, outro diz, não vou, fulano disse isso, fulano disse aquilo, alguém falou alguma coisa de mim, e começa aquela situação, uma celeuma terrível, mas porque o inimigo, enquanto o Senhor plantou trigo, de repente aparecem os joios, e isso dificulta o trabalho, e é assim mesmo. Mas o Senhor vai adornando a sua igreja, e vai preparando a sua igreja. Aqui nós estamos vivendo, irmãos, parte da igreja do Senhor, como todo, nesta noite, o Senhor virá, e Ele quer encontrar a sua igreja como adornada, pronta, preparada. Você faz parte, e fará parte desse momento, porque nós entendemos que Jesus está voltando. E Ele vem, e nós confiamos nisto, e entendemos nisto. Há um texto, quando eu estava aqui meditando na palavra, porque agora eu já embolei tudo, foi essa peça aqui que vocês fizeram que fez isso, nesta noite comigo, com minha cabeça. Mas 1 de João, aqui, antes de Apocalipse, o apóstolo falando, escrevendo na sua epístola, parece-me que é 1 de João. Deixa eu ver, fazer uma pesca aqui.
É 1 de João. Aqui está Pedro. Ele diz: filhinho, é já a última. 1 João 2, 18. Filhinhos, esta é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora, muitos se têm feito anticristo. Por isso que conhecemos que é já a última hora. Você já teve a sensação de perda por ter chegado atrasado em um lugar? Quando tem a prova do Enem, de um vestibular, ou de qualquer outro concurso, em que você perde o horário, você tem aquela, ou então você já sonhou com isto, você perde o horário, que você chega e diz: os portões se fecharam. Tem até repórteres que já vão para a porta mesmo dos concursos, né, para poder esperar os retardatários. E aquela pessoa chega em um sentimento: eu estudei o ano inteiro para fazer essa prova, por favor, me deixe entrar. E fica ali pedindo: eu quero entrar, deixa eu entrar, eu estudei, eu sei que eu estou apto, eu sei que eu posso fazer esta prova, eu sonhei tanto com esta prova, é minha chance. Se eu não fizer agora, só o próximo ano, eu não sei o que vai acontecer. Eu me esforcei, eu paguei esse curso para fazer essa prova, mas tem aquela sensação de que não pode entrar porque as portas se fecharam. As portas estão fechadas. A Bíblia fala sobre isto. Nós precisamos estar alertados quanto a isto. O Senhor está voltando e nós precisamos, irmãos, estar prontos, em prontidão, como soldados. Nós nos alistamos para um quartel, irmãos, para um exército, onde precisamos militar, trabalhar com seriedade. Você tem potencial. O que falta na igreja, o que nós precisamos como igreja, é estar atento aos detalhes. São os detalhes que poderão nos deixar de fora daquilo que tanto nós estamos nos preparando e aguardando. Nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. A igreja aguarda a volta de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: versículo 8. Esta passagem, irmãos, mostra a verdade, a realidade e o que o Senhor espera do seu povo, da sua igreja, para que ele possa estar preparado. Eu vou ler essa passagem aqui, em Atos. No entanto, os discípulos fizeram a pergunta, quando Jesus havia ressuscitado, versículo de número 6. Aqueles que se haviam reunidos perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9. Depois que lhes disse isto, vindo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus,
Enquanto ele subia, de repente, junto dele se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus é uma realidade. A volta do Senhor, irmãos, foi profetizada, foi dita, e aqui o Senhor está dizendo: não vos interessa saber o tempo, as estações, ou aquilo que o próprio Deus preparou pelo seu próprio poder. As pessoas estavam preocupadas com Jerusalém, o que ia acontecer, se o reino a Israel ia ser realmente devolvido, se Roma ia cair, e se o Império Romano não teria mais poder sobre eles. Como é que o Messias ia agir a tal ponto de poder salvar Israel, o governo de Israel, as dificuldades de Israel, o poder aquisitivo, a economia de Israel? Como é que vai acontecer? O que vai haver? O que o Senhor disse para nós? O Senhor está ressuscitado, ressurreto, o Senhor está subindo agora, mas nós vamos ficar aqui. E como é que nós vamos lidar com tudo isso? O que é que vai acontecer? O Senhor disse: olha, bom, o Senhor quer que nós, a igreja, esteja preparada, que a igreja esteja atenta sobre os acontecimentos, informada. Nunca houve, irmãos, um tempo como esse que nós estamos vivendo, onde todo mundo sabe de tudo, todo mundo pesquisa, todo mundo entende, todo mundo tem conhecimento. Mas o que Deus quer de nós, da igreja do Senhor, claro, não quer que sejamos ignorantes acerca dos assuntos, nem das coisas, mas o que Ele quer é que recebamos poder, que busquemos poder, que estejamos junto a Ele, que estabeleçamos um relacionamento com Ele, que possamos entender a realidade de um Deus que se articula e se revela para os seus. Não vos interessa saber tudo isto, mas sejais obedientes, ficai em Jerusalém, como diz aqui. Não se ausente de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. E que promessa é essa? Eu vou fazê-los fortes. Se vocês buscarem a minha presença, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês entenderem as profecias, aquilo que se prega, que se diz, vocês não deverão nada a ninguém. Vocês estarão atentos, firmes, fortes, e suplantarão, e conseguirão vencer, terão vitória em todas as partes e problemas que existirem e que vierem. Porque o justo viverá da fé, mas é necessário que o justo possa estar prostrado diante do Senhor e esperando do Senhor, porque Jesus em nós é que é a esperança da glória. Nós esperamos nele, irmãos, nossa esperança está no Senhor, e o justo viverá da fé. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde precisamos colocar a nossa fé em ação. Foi assim que os discípulos disseram. Mesmo depois da morte de Jesus, da ressurreição, Jesus já não estava mais entre os discípulos. Pedro e João estavam indo para o templo, eles estavam indo à hora nona, eles estavam indo orar, eles estavam indo para o templo. Há pessoas que dizem hoje: olha, pastor, mas eu vou ficar dentro de casa mesmo com a minha família. Dentro de casa eu oro ali, eu não preciso de igreja hoje dá muito trabalho, eu vejo tantas pessoas, tantos pastores fazerem isso, aquilo outro. É a arte do inimigo, é a voz do inimigo. Pedro, que esteve com Jesus, que andou por sobre as águas, que, irmãos, pôde contemplar a beleza do Senhor junto a ele, mas ele estava indo para o templo orar coletivamente. Ali o Senhor ordena as bênçãos, no meio dos louvores o Senhor habita. Entrai pelas portas do Senhor com louvor, com alegria. Os problemas ficaram lá fora, eu estou dentro da casa do Senhor, os meus pés estão dentro da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É assim. Israel, quando era convidada para as festas solenes, eles subiam, porque diz o Salmo 122, para onde sobe as tribos de Israel, para onde sobe porque passar por vales,
por lugares difíceis, tenebrosos, mas iam adorar e iam cantando. Eles iam cantando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Eles iam contentes porque iam se reunir. Eles iam ouvirem, eles iam ouvir o Senhor falar. E eles voltavam alegres, cantando, exulta e canta o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel. E voltavam dançando, glorificando o nome do Senhor. Pedro, como nós estávamos falando, olhou para aquele homem, olhou para ele, mendigo, a porta formosa, Atos 3. E ele disse: olha para nós, você olhe bem para nós, você pode ver que nós não temos nada que possa lhe oferecer materialmente. Mas eu vou te dizer uma coisa, talvez lhe surpreenda. O que eu tenho, eu vou te dar. Há muitas pessoas que fazem até caridade. Aquele mendigo que estava na porta formosa, ali, quem sabe existiam amigos e pessoas que levavam ele ali para aquela porta para mendigar todos os dias. Era o que aqueles amigos podiam fazer por ele. Mas, irmãos, aquele que encontra um amigo que pode levar até os pés de Jesus é diferente. E Pedro disse: olha, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de quem? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou. Mas foi no nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos entender que no nome de Jesus podemos fazer os mesmos milagres que ele fez. Mas precisamos crer, precisamos ter fé. A nossa vida, irmãos, de fé precisa estar atento, atuante. Eu vou à igreja, mas eu vou com fé. Hoje é dia de culto, mas um dia de culto eu não sabia não. Puxa, eu pensei que ia ficar em casa descansando. Irmãos, precisamos estar atentos. O inimigo quer nos colocar nessa situação, desta maneira, mas não é dessa forma. O homem, irmãos, orientado por Deus, o homem que conhece o Senhor, ele vive por fé. Hoje eu vou para o culto, eu tenho que me esforçar. Eu vou, hoje o Senhor vai fazer coisas grandes. É claro que vai ter dia que você vai sair em casa e não vai dar para ir mesmo, você está cansado, mas se nós formos fazer a vontade o tempo todo do nosso corpo, nós não vamos para canto nenhum. Foi isso que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tende bom ânimo. Esforça-te. Então, esforçar é um esforço além das nossas forças. Para servir ao Senhor é assim também. Aquele que que vem após mim, negue-se a si mesmo. Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem cruz para carregar. A sua cruz da sua própria natureza, do seu próprio eu, daquilo que foi lhe dado como incumbência, que é responsabilidade sua. É você que tem que fazer, é você que tem que tomar a frente. Eu tenho que carregar a minha cruz e ir, mas o Senhor vai me auxiliar. O Senhor estará comigo. Eu tenho fé, eu tenho confiança de que Ele vai me ajudar até o dia de Cristo. Eu tenho uma palavra. O apóstolo Paulo disse: se esperássemos em Deus, somente aqui nesta terra, seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós não esperamos em Deus somente aqui. Claro, podemos levar uma vida, irmão, confortável espiritualmente, dentro das nossas emoções, tendo Jesus ao nosso lado. Saberemos como lutar com os problemas e dificuldades que todos têm. Mas temos algo a mais. Nós temos fé, nós temos esperança em nossas vidas. Trazer à memória, irmãos, os feitos de Jesus, as promessas do Senhor, a bondade do Senhor, os seus feitos. É necessário trazê-lo e vivê-lo novamente. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, ele diz: olha, irmãos, eu procuro despertar em vocês, escrevendo essa segunda carta, procuro despertar em vocês pensamentos puros. Isso significa que nós somos bombardeados, os jovens são bombardeados, os adolescentes são bombardeados por pensamentos terríveis, claro, durante o dia. Mas a palavra do Senhor diz que Ele também nos desperta com coisas tremendas e maravilhosas em nossas vidas. Então precisamos nos esforçar para servir ao Senhor com alegria, para agradar ao Senhor.
porque o Senhor se agrada, e o Senhor conhece quando estamos nos esforçando. Nós, irmãos, não somos qualquer um, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, somos um povo adquirido, nós fomos comprados como preço, e esse preço é o preço de sangue. O inimigo não gosta de ouvir isto, jamais vai ficar quieto ouvindo isto, e nós precisamos profetizar, e precisamos dizer, e precisamos procurar a viver isto. A igreja do Senhor tem força, sim, e o Senhor edificou a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Esta Boas Novas aqui, a igreja Boas Novas, é a boca de Deus, é a igreja do Senhor. Ela é despertada, irmãos, ela vai fazer coisas tremendas. Eu vi aqui, os irmãos estão em campanha, para que em pouco tempo você está no seu próprio templo. E se há rodízio de pessoas, isso é verdade, e acontece tudo quanto é lugar, mas a igreja continua com o nome dela, o propósito dela, a direção e o ministério, o qual foi implantado pelo seu líder, ali. E aqueles que quiserem acompanhar, vão acompanhando, e o reino de Deus tem pressa, não tem nada de ficar olhando para trás. Você já viu o crente andar na rua e só olhando para trás, olhando para um lado, para o outro? Não. Pela visão periférica, direcionado por Deus, ele vê tudo, e é orientado por tudo. Conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. As boas novas de salvação é esta aqui que vocês estão pregando aqui neste lugar. Boas novas de salvação. Igreja Boas Novas. Quando estávamos lá na Albânia, nós fomos implantar uma igreja, e colocamos o nome da igreja. A primeira igreja foi implantada lá, pastor Admilson, era Kish Biblique Laimemir, que quer dizer Igreja Batista das Boas Novas, o mesmo nome que vocês têm aqui. E essa igreja, irmãos, hoje nós temos pastores autóctonos, missionários autóctonos, ou seja, que eles cresceram ali mesmo, não de fora. Antes eram pastores vindo de fora, missionários vindo de fora, e a gente conheceu muitos pequenininhos ali. Hoje nós temos notícia, que ainda tem comunicação lá com o pessoal lá da Albânia, pastores daquela época, e que aprenderam conosco, pastores albaneses mesmo, de origem albanesa, agora pastoreiam igrejas bíblicas ali na Albânia. É a mão de Deus. Quando chegamos lá, irmãos, com uma mão na frente e outra atrás, sem conhecer a língua, sem saber de nada, mas fomos implantar o reino de Deus. Hoje nós temos visto, irmãos, igreja maravilhosa, que se tornou aquela igreja que foi implantada ali em Tirana, na capital da Albânia, e a congregação lá em uma cidade chamada Aleja, Kisha Biblique Laimemir. E quando eu estava preparando o estudo, disse Igreja Batista Boas Novas, o mesmo nome dessa igreja lá de Albânia. As boas novas de salvação. Martinho Lutero dizia isso: pois eu não me envergonho do Senhor. Ele se converteu e abriu e se atentou para a Bíblia, para a palavra de Deus, e a grande reforma veio pelos seus pensamentos e pelo que ele tinha lido. Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A partir daí ele entendeu que é o Evangelho traz mudança em nossas vidas. Mas o que foi pregado é que o Evangelho vai te dar isso, se você vier vai ganhar aquilo. Eu sou crente, nada na minha vida acontece, eu sou crente, ainda estou aqui, eu sou crente. O fato de você ser cristão não quer dizer que você não vai passar por problemas, por dificuldades. O que você tem é que não pode esquecer que você espera aquele grande dia, que é a vida do Senhor, e que Ele virá, e não tardará. O Senhor virá, e nós estamos, irmãos, prestes a um grande avivamento. Nós precisamos de avivamento. Quem faz o avivamento não somos nós mesmos de nós mesmos, mas precisamos estar prontos, lendo, buscando, cantando, glorificando, e o Senhor vai mandar um avivamento. Você vai ver irmão chegar um para o outro e dizer: eu estou com vontade de orar, estou com vontade de glorificar, eu estou com vontade de cantar. É o poder do Espírito Santo de Deus que vai se instalar, irmãos, e eu creio nisto, de tal forma que não vai ter quem segure a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisto? Diga amém.
Irmãos, muitas coisas poderíamos falar aqui. Eu deixei de lado o meu sermão, o que eu tinha preparado, o que eu ia falar aqui, mas eu precisava falar aquilo que Deus está me trazendo e falando ao meu coração para esta igreja, né? Eu muitas vezes me sinto até desconfortável quando eu saio daquilo que eu preparei, que eu coloquei e tal, mas muitas vezes você diz, eu quero que fale é isto, eu quero que diga é isso aqui. Aí a gente vai e começa a falar e começa a dizer, e é por isso que eu estou trazendo aqui, talvez, o tema é esse, ele virá, mas ele não vai tardar. E eu quero dizer à igreja, continue firmes. Eu vejo aqui, irmãos, eu vejo o Senhor operando em muitas vidas. Aqueles que estão ainda parecendo que está um pouco devagar, Deus vai trazer à tona, vai dar sonho, revelação, vai trazer de volta. Há muitos que disseram, olha, eu já trabalhei muito, eu era muito atuante, mas agora não, Deus vai tornar a trazer de volta avivadamente. E outra, não vai atrás dos seus familiares. Os seus familiares deverão ir atrás de você. Porque há muitos que estão dizendo, porque eu fui convidado, né, para ir para um churrasco, aí eu tenho que ir para mostrar. Eu fui convidado, aí não pude estar. Eu fui estar em tal lugar, depois da pandemia, muita gente, né, apostatou-se da fé. Mas você tem que ter seu limite. Note que você é sacerdote e sacerdotisa do seu lar. Mesmo você sendo filho, você não vai mandar em seu pai, dentro de casa. Ele é o chefe da família, mas no que tange a questão espiritual, peça a Deus discernimento que Deus vai te usar dentro do seu lar e dentro da sua casa. E você vai trazer sua família de volta. Nos finais de ano, o que acontecia? Pastor, eu trouxe aqui minha família para passar o ano, para passar a virada do ano conosco. Aí vinha, né, a igreja enchia dos familiares. Hoje não, os familiares estão correndo para ir para casa. O ano inteiro os familiares não querem nada, né? No final do ano também tirando os crentes para ficar em casa. O que eles têm para oferecer? Os líderes devem ser seguidos e não seguir os outros. Nós precisamos seguir a Jesus. Eu estou seguindo fulano na minha rede, eu tenho que aumentar os meus seguidores, não tem assim? Eu estou comecei a ser cancelada por fulano, Beltrano, cancelada. Nós não podemos ser cancelados, é por Jesus. Nosso nome está lá escrito, está aceso, e nós confiamos no Senhor, e confiamos de que Ele nos ama. O Senhor nos ama, irmãos. Nós temos altos e baixos, mas o Senhor nos ama. E o crente, ele pode ser até dizer, eu estou assim, estou assado, mas é crente, ninguém se meta com ele, porque é do Senhor, e é o Senhor quem restaura. Porque eu caí é do homem, mas o levantar é de Deus. E nesta noite Deus está te levantando e dizendo, eu tenho um compromisso contigo. O Senhor não quebra compromisso, irmãos. Nós muitas vezes rompemos compromisso, aliança, mas Deus não. Ele é o Deus de aliança. Os olhos dele estão fitos em você. Você pula, vai para um lugar, ele vai, pula, vou a tal lugar, vou ali, vou aqui, vai se escondendo de um lado de outro, mas Deus está de olho em você, porque Ele te ama. Amém? Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus que voltará.